é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Aos olhos do Senhor, a Bíblia registra que depois do período dos juízes que são levantados para julgar Israel, agora entra-se o período dos reis. E nós sabemos que não era especificamente da vontade de Deus levantar um rei para estar guiando, liderando Israel. Deus era o rei perfeito para estar à frente do povo em todos os momentos da sua vida. Mas Israel, observando que as outras nações vizinhas eram direcionadas por reis, agora também eles têm o desejo de ser guiado por uma monarquia. Para quem é leitor sabe que o primeiro rei de Israel se chama Saul, é escolhido por Deus, começa a reinar por um período até caminhando na presença de Deus, de acordo com os seus princípios. Mas o texto diz que depois de um tempo, Saul começa a fazer tudo que era mal aos olhos do Senhor. E isso lhe atrai muitas consequências, a ponto da Bíblia registrar que o Senhor, ele não mais tinha o interesse de permitir que Saul permanecesse na liderança e no reinado de Israel. E o Senhor agora vai precisar escolher um novo rei. Nós sabemos que após a rejeição de Saul, o Senhor vai escolher um rei, como está registrado, até percebi que está escrito aqui no púlpito da igreja, o capítulo de número 16 de 1 Samuel, onde vai trazer o registro onde o Senhor envia Samuel na casa de Jessé, vai ungir Davi. E o próprio Deus disse que Davi era um homem segundo o seu coração. Tudo isso que eu estou trazendo para a igreja é para trazer aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração acerca da postura de Davi. Porque quando a Bíblia registra que o próprio Deus disse que Davi era um homem segundo o seu coração, não é dizendo que Davi era perfeito, não é dizendo que Davi não errou, porque para quem lê a Bíblia, tanto 1 e 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, vai perceber que no meio da sua caminhada, Davi ele vai errar, Davi vai pecar, Davi vai cometer alguns pecados, e isso também lhe trouxe consequências. Mas o interessante que é mesmo em meio aos erros que Davi vai cometer, ele sempre terá o desejo de se manter perto da presença de Deus. É por isso que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, em função do seu coração ser derramado, do seu quebrantamento. Quando lemos o Salmo 51, o versículo de número 10, o versículo de número 11, ali tem um homem que cometeu um homicídio e cometeu também um adultério, que é o próprio Davi. Mas isso não faz com que Davi se distancie de forma totalizada de Deus. A Bíblia diz que ele vai orar ao Senhor e vai pedir perdão pelos seus pecados. Ele começa a dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Vai de mim, traz em mim um coração reto. Ele começa a dizer: Senhor, não me lances fora da sua presença, nem retira de mim o teu Espírito Santo. Aqui está a oração de alguém que depois do erro que comete, do pecado que comete, Davi poderia simplesmente se esfriar totalmente e se distanciar da presença de Deus. Mas o resultado não é esse, porque Davi tem um coração quebrantado. E Davi, nós iremos perceber que em meio ao seu reinado, iremos ver Davi sempre realizando algumas orações. Nas suas orações, Davi sempre está pedindo a misericórdia de Deus. Ele sempre está engrandecendo, louvando, adorando a Deus. E o que o Espírito Santo colocou no meu coração nessa tarde para falar para a igreja, nós iremos falar rapidamente, em pouco tempo, sobre a presença de Deus. Falar da presença de Deus é muito bom, irmãos, mas sentir a presença de Deus é melhor ainda. Falar da presença de Deus é maravilhoso. E eu quero trazer o exemplo da postura, da vida, da caminhada de Davi, não ocultando os erros que Davi cometeu, mas nós queremos mostrar através da Bíblia para a igreja nessa tarde, que mesmo com os erros que Davi cometeu, Davi também acertou muitas vezes e não se distancia da presença de Deus enquanto está reinando. O que é que o capítulo que nós lemos vai trazer para nós? O texto diz que depois que Davi ele é ungido como rei,
ele não começa a reinar da noite para o dia. Davi é ungido rei no capítulo de número 16, primeiro livro de Samuel. Mas Davi vai passar 13 anos ainda sem poder assentar-se no trono, porque acredito que ainda não é o tempo de Deus de Davi se assentar. Não sei se os irmãos concordam comigo, mas também porque existe uma perseguição ferrenha de Saul. Quando ele percebe que Deus havia escolhido um novo rei, nós já conhecemos o contexto, onde a Bíblia diz que Saul, ele irritado, começa a perseguir Davi, e o desejo dele é tirar a vida de Davi. Mas a Bíblia diz que depois de 13 anos, chega o período em que Davi vai se assentar à cadeira real. Mas a Bíblia diz aqui no capítulo de número 6, que quando Davi começa a reinar, ele percebe que a arca da aliança não está em Jerusalém. E para quem é leitor sabe que a arca que permanecia sempre em Jerusalém, ou no meio do povo, na sua trajetória, era o símbolo da presença de Deus, era a tipologia da presença de Deus. Não era que a arca tinha poder de realizar alguma coisa, mas quando o Senhor dá ordem para Moisés fazer a arca da aliança, nós sabemos que ali dentro da arca tem alguns elementos muito importantes, mas também ali era a representação da presença de Deus no meio do povo. Quem nunca leu alguns textos onde a Bíblia vai trazer o registro de que enquanto os israelitas estão caminhando lá no deserto, enquanto a arca da aliança estava à frente do povo, eles não perdiam uma guerra, eles venciam a batalha. Josué capítulo de número 6 registra que enquanto eles estão à frente de uma muralha de 9,5 metros de altura, 3,5 metros de largura, não há possibilidade de entrar e passar por dentro de Jericó. Mas Deus dá uma orientação a Josué, e ali no meio de tudo aquilo, a arca da aliança está presente. Deus está presente no meio do povo através da arca da aliança. Então, quando eu digo para a igreja que a arca da aliança é a representação da presença de Deus, ou a arca de Deus, a arca do concerto, como você queira chamar, eu estou dizendo que Davi, ele conhecia os feitos, não somente de falar, mas Davi entendia a importância de ser guiado pela presença de Deus enquanto ele estava reinando. E quando ele está em Jerusalém, ele percebe que a arca da aliança não está lá. E o que é que Davi vai colocar no coração? Ele vai se levantar para ir buscar a arca da aliança onde ela estava. Se os irmãos lerem com atenção todo o capítulo de número 6, percebe que aqui Davi já tem autoridade para dar ordem para o seu exército e buscar a arca onde ela estava. Mas o texto diz que Davi se levantou e disse: vamos buscar a arca da aliança lá onde ela está. Por que é que Davi se levanta e vai buscar a arca? E por que é que Davi não dá ordem para os seus servos irem buscar? Porque Davi entende que ele é o mais necessitado da presença de Deus. Então, se ele precisa da presença de Deus, ele é o primeiro a descruzar os braços e ir buscar a arca da aliança. A coroa que Davi carrega na cabeça não vai impedir de Davi se levantar e ir buscar a arca. O status que Davi tem, a fama que Davi vai ganhar, a coroa que está na sua cabeça, o anel no dedo e tudo aquilo que Davi recebe, não tira o foco da presença de Deus. E Davi diz: nós iremos buscar a presença de Deus, a arca da aliança. E nessa tarde eu já quero começar a falar algo para a igreja, para nós que estamos aqui. Nós estamos iniciando 2024. Glória a Deus que nós estamos aqui adorando a Jesus nessa tarde de segunda-feira. E muitas vezes nós estamos iniciando o ano, pastora, e colocamos no coração o desejo de conseguir alcançar muitos projetos, e isso não tem nenhum problema. Projetos para esse ano 2024. E na maioria das vezes eu tenho dito esses dias que muitas vezes os nossos projetos são só coisas físicas, materiais e supérfluas que podem passar da noite para o dia. Mas em meio às guerras e à realidade dos nossos dias, o que nós precisamos para nos manter de pé é estar cheio da presença de Deus. O que eu preciso para continuar caminhando é fazer como Davi. Eu não vou me
importar com as coisas que estão no meu caminho, com as barreiras. Eu vou descruzar os braços e vou buscar a presença de Deus. Nessa tarde o Espírito Santo está falando para mim e para você. Quem precisa de presença, é tarde de se levantar e ir buscar a presença onde ela está. Alguém consegue dar glória a Jesus com essa palavra? Quem precisa de presença, essa é a tarde de descruzar os braços. Eu ouvi algumas das irmãs falarem aqui nessa tarde, e a irmã disse: melhor do que pedir oração é orar. E nós estamos vivendo, eu não quero dizer que é os irmãos que estão presentes aqui, mas a realidade dos nossos dias são de pessoas que querem presença, querem glória, querem porta aberta, querem livramento, querem bênçãos extraordinárias, mas não querem pagar o preço para estar cheio todos os dias da presença de Deus. E sabe o que isso tem levado algumas pessoas? A estarem o tempo inteiro dependente de outras. Não que a gente não precisa de pessoas à nossa volta que venham nos orientar, orar por nós, interceder e jejuar por nós. Eu preciso, mas sabe o que é que o Senhor está nos dizendo? O mesmo Espírito que alguém que se diz canela de fogo carrega, é o mesmo Espírito que habita na nossa vida. Nós estamos aqui, o Senhor está dizendo, como Ele disse lá, o próprio Cristo disse: eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Se beber alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. Jesus disse isso para os discípulos. Jesus não direcionou essa mensagem somente para quem tem uma hierarquia elevada na igreja. Não é somente para quem foi derramado óleo na cabeça. Intimidade com Deus, presença de Deus, é para quem busca e tem o desejo de viver perto dele. Quem pode levantar a mão para receber uma palavra nessa tarde? Sabe o que é que o Espírito Santo está nos dizendo? Nessa tarde eu te trouxe aqui para falar cara a cara com você através da palavra. E eu te tomo pela mão direita, te levanto e te encho da minha presença nessa tarde. Toda investida maligna não vai prosperar na vida de quem é cheio da presença do Espírito Santo. Quem pode glorificar as Jesus aí, irmãos? Aleluia! Quem precisa, a primeira coisa que eu entendo nessa tarde é quem precisa de presença sou eu. Então quem vai se levantar para ir buscar a presença de Deus sou eu. Porque quando nós atribuímos a terceiros a responsabilidade que é nossa de orar, de jejuar e de buscar. Eu sei que os irmãos oram, jejuam e buscam a presença de Deus, senão não estariam de pé. Mas a maioria de muita gente que está aí fora carregando uma Bíblia já perderam o desejo, o prazer de pagar o preço na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, por aquilo que precisa. E eu não devo buscar a presença de Deus somente para receber bênçãos da terra, porque o que vai nos ajudar a nos manter de pé até o último dia, até o retorno de Jesus, é exatamente a minha intimidade, que é potencializada todos os dias diante dele. Satanás, irmãos, ele não tem medo de cara bonita, ele não tem medo de roupa de marca, ele não tem medo de cabelo bonito, ele não tem medo de pessoas que têm muito status, ele não tem medo de pessoas que têm muita influência. O que Satanás ele tem medo é de um crente que é cheio da presença do Espírito Santo. O que ele teme é isso. Olha o que o Espírito Santo está nos dizendo. Davi se levantou e foi buscar a Arca da Aliança. Mas o texto diz que nesse período a Arca da Aliança não está em Jerusalém, porque lá em 1 Samuel, capítulo de número 4, 5, 6 até o 7, vai registrar que depois de uma batalha dos israelitas com os filisteus, que eram inimigos terríveis contra Israel, Israel vai perder a batalha e a Arca da Aliança é tomada deles. Então, quando Davi vai buscar a Arca do Conselho, a Arca não está em Jerusalém. Está onde, Marielle? Está em uma geografia próxima a Jerusalém, porém na casa de Abinadab, que era um levita, o conhecedor das leis de Moisés. Mas a Arca, até chegar a Jerusalém novamente, porque é perdida no capítulo de número 5, os filisteus tomam a Arca da Aliança e vão ridicularizar os israelitas. Mas até a Arca chegar até Davi, ela passa por 3 casas. 3 casas a Arca da Aliança vai pousar, até voltar de novo para os israelitas.
E qual é a primeira casa que a Arca da Aliança vai pousar, Marielle? A Arca da Aliança primeiro se depara na casa de Dagon, que é o inimigo. Os inimigos de Israel adoravam a Dagon, que era o Deus dos filisteus. Depois a Arca vai se deparar na casa de Abinadab. E por fim vai se deparar lá em Jerusalém. Mas rapidamente, por que é que Davi ele quer a Arca da Aliança lá em Jerusalém? Porque enquanto Davi ainda não era rei, ele teve experiências profundas com a presença de Deus nos bastidores. Não era todos vendo Davi diante da presença de Deus buscando, mas Davi teve experiências nos bastidores onde os olhos humanos talvez não viram. E quais foram essas experiências? A primeira experiência que Davi tem com a Arca da Aliança está registrada no capítulo 16, quando Samuel vai à casa de Jessé, unge Davi no meio dos seus irmãos, e o texto diz que quando se levanta ali, se levantou um rei cheio da presença do Espírito, porque o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A primeira experiência de Davi ali, pelo menos o que está registrado aqui, é que depois que o óleo desceu na cabeça de Davi, quando se levanta, não se levanta mais um simples pastor de ovelha, se levanta um rei cheio da presença do Espírito Santo. Davi é marcado pela presença de Deus. No início nem era rei ainda, foi somente no dia que foi ungido. Agora o Espírito Santo vai conduzir Davi. Nós sabemos que o Espírito Santo não habitava na vida dos homens como nós vivemos hoje aqui no Novo Pacto. O Espírito Santo descia, usava reis, sacerdotes e profetas para algo específico e voltava para Deus. Mas nós que estamos aqui somos privilegiados, porque o Espírito Santo habita em você, habita em mim. Ele disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Só que tem a presença do Espírito Santo aí, pode glorificar a Ele? É Ele que anda contigo, deita contigo, caminha contigo, te consola, te abraça. E o Espírito Santo está te dizendo: foi eu que trouxe você aqui nessa tarde, para você entender de que a minha presença ainda continua potencializada nos teus dias. Quem pode adorar Jesus com essa palavra? Aleluia! A Bíblia diz que Davi ele tem algumas experiências. Uma das experiências foi essa que eu falei para a igreja. E a segunda experiência, nós poderíamos passar aqui e falar várias experiências, mas eu vou falar somente mais 3 experiências rapidamente. Qual é a outra experiência, Marielle, que Davi tem com Deus, com a presença de Deus? Que Davi não quer reinar sem a presença. Davi, enquanto está ainda cuidando das ovelhas do pai, o texto diz que Davi um dia está cuidando das ovelhas do pai e vem um urso tentar comer a ovelha. Aí a próprio Davi vai registrar para Saul que ele matou o urso. Depois ele registra para Saul que um dia ele está cuidando das ovelhas do pai e vem um leão tentar comer a ovelha e ele matou o leão. Eu pergunto para os irmãos nessa tarde: quem é que na sua naturalidade, quem é que no seu modo natural, na sua humanidade, teria a capacidade por si de matar um leão e um urso, animais selvagens, com o próprio braço, com espada? Ninguém. Da forma natural, Davi nem tamanho tinha para isso. Se fosse Sansão, talvez alguém diria sim, Sansão teria capacidade, porque Sansão recebe força direcionada pelo Espírito. Mas Davi não tem estatura, Davi não tem capacidade, mas Davi está cheio da presença do Espírito de Deus. Davi vai matar o urso e o leão. E eu já tenho uma palavra para liberar sobre nós aqui nessa tarde. A presença de Deus na sua vida vai calar a boca do leão. Receba isso, porque de Deus, a presença de Deus na sua vida vai fazer o urso recuar nessa tarde. Recebe, porque o Espírito Santo está falando conosco. Toda investida maligna, alguém talvez chegou aqui, pastora Cília, nessa tarde dizendo: eu estou com medo do rugido do urso, eu estou com medo das unhas do urso, eu estou com medo do rugido do leão. O leão da tribo de Judá está te dizendo: pode glorificar o meu nome nessa tarde, porque o leão da tribo de Judá entra na tua casa, entra na tua saúde, entra na tua história. Receba essa palavra, porque é de Deus, irmão. Oh, meu Deus, se encha da presença de Deus, porque Deus vai fazer o urso tombar. Me diga
intimidade com Ele. Enquanto meu nome ainda não era conhecido em Israel, a minha intimidade com Ele nos bastidores era grande. Ele fez uso tombá, Ele fez leão tombá, Ele fez Satanás calar a boca. E Jesus está dizendo, as suas guerras nos bastidores terá resultado positivo. Tem gente que não viu as tuas lágrimas na madrugada, mas Ele está dizendo, eu vi, e eu sou especialista em recompensar. Receba essa palavra porque é de Deus. Deus é especialista em fazer. Quantos estão entendendo o que o Espírito Santo está falando? Davi terá uma terceira experiência. Que experiência foi essa, Marielle? O texto diz que depois que o Senhor rejeita Saul começa a ser atormentado por um espírito mau, enviado da parte de Deus. Saul está atormentado, não foi do nada. O espírito mau enviado da parte do Senhor vai tirar o sono, a paz de Saul, perseguidor de Davi. Aí a Bíblia diz que um dia, em meio às crises de Saul, a sua agonia, alguém vai dizer assim: Saul, por que você não chama alguém que toque um instrumento para você se tranquilizar? É por isso que nós ouvimos até hoje o ditado que diz que quem canta seus males espanta. Por quê? Talvez era isso que os súditos de Davi, os servos de Saul, melhor dizendo, acreditaria que se enquanto alguém tocasse um instrumento, Saul ia conseguir dormir, ia se tranquilizar. Aí o texto diz que Saul gostou da ideia e disse: então chame alguém que toque para mim, para que eu possa me tranquilizar. Observe que a proposta até aqui é alguém que venha tocar bem para Saul dormir, é para trazer um paliativo para Saul. Mas o texto diz que um dos servos grita e diz assim: eu conheço um da casa de Jessé. O menino é sisudo em palavras e sabe tocar bem e tem uma boa aparência. Eles começam a trazer descrição de Davi sem citar o seu nome. Eles não dizem eu conheço Davi, eles dizem eu conheço um, não sei o nome, mas ele sabe tocar bem, ele sabe falar bem e tem uma boa aparência. Mas ele completa dizendo: e o Senhor é com ele. Ah, Jesus, ele sabe tocar bem, sabe falar bem, tem uma boa aparência, mas ele carrega a presença de Deus. Chama Davi para vir tocar. O texto diz que Davi chega na casa de Saul e começa a tocar um instrumento chamado harpa. Davi vai tocando e diz a Bíblia que Saul consegue se tranquilizar. Mas segundo a Bíblia, o intuito dos moços quando indica Davi é somente para Saul dormir. Mas o texto diz que enquanto Davi tocava, o espírito mau batia em retirada e saía dele. Foi citado pela pastora aqui nessa tarde. Enquanto Davi está tocando, Davi não só tem aparência, Davi tem presença. Davi não somente sabe falar bem, Davi carrega a presença de Deus. E quem carrega a presença de Deus não chega para levar paliativo. Se tiver investida maligna, bate em retirada, e o nome do Senhor é glorificado. Deixa eu repetir para você adorar Jesus direito. A presença de Deus não é para levar paliativo. Deus está dizendo: se a minha presença habita na sua vida, pode abrir a boca para cantar, para profetizar, porque Satanás vai bater em retirada. Levanta a mão para receber algo de Deus aí pela palavra. O Espírito Santo está dizendo: se tem agonia dentro do teu quarto, não consegue dormir, não consegue ter paz, Jesus está dizendo: a minha presença vai levar calmaria para os teus dias agora. Quem recebe essa palavra adorando, o Senhor está dizendo: quem vai te controlar não são os remédios controlados, é a presença de Deus que pode adorar Jesus, que pode adorar Jesus. Você está sentindo a presença de Deus aí? Davi tocava, pastor, e o espírito mal batia em retirada, saía da vida de Saul. Olha o que o Senhor está falando para alguém aqui nessa tarde. Você que é crente, serve a Jesus, carrega uma Bíblia, crê na palavra de Deus. O Senhor está te dizendo: se o louvor que sai da sua boca é entoado com propósito, acredite, surte efeito no mundo espiritual. Você acha que Satanás não ficou preocupado? Eu não estou aqui para ficar falando
mas é somente para você entender. Você acha que não houve preocupação no inferno quando você se programou para estar nesse culto aqui à tarde? Não, aqui não é mais um culto. Considere isso como um culto que Deus preparou para tocar em você, tocar na tua casa, tocar nos teus filhos. Como assim, Marielle? Nós não viemos aqui passar tempo, porque eu sei que todo mundo tem ocupação. Nós não viemos aqui por mim. Eu não vim aqui simplesmente porque era mais uma agenda para pregar e para marcar presença, mas porque o Espírito Santo marcou esse encontro conosco e Ele está te dizendo o que você precisa. Aleluia! A minha presença vai liberar sobre você. Receba essa palavra porque é de Deus. O Espírito de Deus está falando para alguém aqui. Hoje eu estou trazendo autoridade para os teus dias, porque quem vai ter que sair da tua casa não é teu marido, quem vai ter que sair da tua casa não é os teus filhos, quem vai sair de lá é toda a investida do adversário, e você vai cuidar o hino da vitória. Quem pode dar glória a Jesus aí? Quem pode glorificar a Ele? Meu Deus do céu. Você está preparado para viver o melhor de Deus? Não, você está preparado para viver o melhor de Deus na sua vida? O Espírito Santo de Deus, assim como deu autoridade para Davi no Espírito, Davi está tocando um instrumento físico, mas o mundo espiritual está se movendo. As pessoas que vieram aqui nessa tarde aqui na frente, alguém cantou, outro tocou, alguém orou, e tudo que está sendo feito aqui é para a glória de Deus. Enquanto você se programava para vir para o culto, e isso aqui não é coisa da minha imaginação, enquanto você se programa para vir para o culto, o projeto do adversário para te impedir de chegar aqui também está pronto. É uma coisa que acontece ali, é uma ligação que chega acolá, é uma dor na perna, uma dor na coluna, uma dor na cabeça, e um atraso que aparece do nada, e Jesus está dizendo: o meu Espírito desfez as barreiras, quebrou os pilões, te trouxe aqui para tocar em você e você receber a presença do Espírito Santo. Mas alguém está sentindo a presença de Deus nessa tarde? Estou sentindo a presença de Deus. Aleluia. A presença de Deus está aqui. Alguém está sentindo Jesus? Alguém está sentindo Jesus? Você pode glorificar a Deus aí, irmãos? Enquanto você vai glorificando, Ele está dizendo: eu estou te sustentando. Enquanto você vai glorificando, Ele está dizendo: eu estou te renovando. Oh, meu Deus do céu. Eu já finalizo. Davi tocou e o adversário saiu da vida de Saul. O espírito mal bateu em retirada. O texto diz que Davi vai agora se disponibilizar para um grande desafio. A última experiência de Davi. E nós fechamos. O que é que a Bíblia registra, Marielle? O texto diz, 1 Samuel, do capítulo de número 17 até o capítulo de número 21, vai registrar que um gigante chamado Golias, que era dos filisteus, ele vai afrontar os israelitas um período de 45 dias. E ele começa a bater no peito e dizer: quem é homem para vir me vencer e conseguir me destruir? Como a igreja já conhece o contexto. O texto diz que enquanto o Golias está lá afrontando os israelitas, escute isso. O texto diz que o exército de Israel, nós não estamos falando de qualquer exército, nós estamos falando de um exército que, além de ter sido treinado de uma forma especial, é um exército que entende que a presença de Deus trabalhava no meio deles. Mas por que é que os israelitas estão temendo e tremendo? O texto diz, 45 dias Golias afrontando e dizendo: cadê o homem para lutar contra mim? E o texto diz que o exército está temendo e tremendo. Ninguém tem coragem de ir contra Golias. Ninguém tem coragem de puxar a espada e ir contra Golias. Eles têm preparo, eles têm espada, eles têm capacidade, mas eles não têm coragem. E a presença de Deus está um pouco distante deles em função da sua desobediência. No meio daquele cenário estão os irmãos de Davi. Aí o texto diz que Davi chega no arraial dos filisteus, a mando do seu pai Jessé, para levar alimento para os seus irmãos. A Bíblia diz que quando Davi chega lá, alguns dos irmãos de Davi não vai gostar da presença de Davi, mas Davi ali já está sendo conduzido por Deus, porque Deus ia marcar aquele dia, não simplesmente com a vida de um rei que ainda estava nos bastidores,
mas a presença de Deus se manifestaria através da vida de Davi. O que é que acontece? O texto diz que quando Davi chega no arraial, ele começa a perceber a afronta do gigante Golias. E quando ele observa o exército de Israel batendo as pernas, temendo e tremendo, ele diz assim: eu vou lutar contra esse gigante. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Davi, quando diz isso, ali não é uma afronta de alguém que não sabe o que está falando. Davi, quando diz quem é esse circunciso, ele já está dizendo: o que eu carrego tem a capacidade de colocar esse gigante no chão. Quem ele pensa que é? Enquanto o gigante está afrontando o exército de Israel, Davi diz quem ele pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo. O exército do Deus vivo, pelo menos no meu entendimento, não é os israelitas. O exército do Deus vivo ali não é o povo que tem espada na mão. O exército do Deus vivo, ele está falando, o mundo espiritual é bem maior do que o grito desse gigante, do que a espada desse gigante, do que a altura desse gigante. Quem ele pensa que é? Eu vou pelejar contra ele. Sai o menino Davi e vai, não é mais menino, já tem 30 anos de idade, tudo bem, mas ele vai, já tem quase 30 anos de idade, mas ele vai até o Saul e diz assim: Saul, eu vou lutar contra o gigante. Pode colocar meu nome na lista aí, qual é a recompensa? Saul cita para ele qual seria a recompensa, ele diz: eu vou lutar contra o gigante. Talvez Saul achou aquilo engraçado e diz: Davi, você não tem capacidade, tu não tem tamanho, tu não tem nada, tu não vai conseguir, você vai morrer. Mas ele diz: eu vou lutar contra o gigante. Saul percebe que Davi está determinado. E ele diz assim: se você cair, então leva isso aqui, leva as minhas armaduras. E dá para Davi o capacete, dá para Davi o escudo. E Davi diz assim: eu não preciso disso. Como assim? Você vai lutar contra o gigante sem nada nas mãos? Você vai lutar contra o gigante sem capacete, sem couraça, sem nada? Ele diz: eu não preciso. Aí sai Davi. Acredito que na mente de Saul ele já imagina: está saindo para morrer, está saindo para perder a vida. Porém, Davi sai e vai para o ribeiro, pega 5 pedrinhas. Para quê? Para brincar? Não. Davi está sendo direcionado por Deus, porque quem é direcionado por Deus é tido como louco. Quem é direcionado por Deus é tido como fanático. Quem é direcionado por Deus é tido como lunático, porque as coisas naturais os homens entendem, mas as coisas espirituais eles não têm capacidade de entender. Os irmãos acham que nessa tarde, quem passa aí na frente do culto acha natural? Nós estamos aqui em plena segunda-feira, em um culto de tarde, dando glória e aleluia para Jesus. Quem olha, critica e diz: o que é que esse povo está fazendo na igreja em plena segunda-feira? Já não foi ontem, já não vai amanhã, e lançam críticas achando que viemos aqui perder tempo. Mas eu não vim perder tempo, você não veio perder tempo, e aquilo que você veio buscar, já leva o teu coração, porque Jesus está dizendo: já foi liberado no mundo espiritual a porta que você precisa. Quem recebe isso? Eu estou sentindo graça de Deus. Davi vai pelejar contra o gigante. E guarda isso no teu coração aqui, porque é profético o que eu vou falar para os irmãos agora. O texto diz que Davi vai derrubar o gigante somente com o lançar de uma pedra. Ele tem 5, mas lança somente uma. O gigante tombou naquele dia. Enquanto eu lia isso, o Espírito de Deus me disse uma coisa: minha filha, quem carrega a minha presença e acredita no sobrenatural vai ver gigante tomar. Oh Jesus, deixa eu repetir para você agora direito. Quem carrega a minha presença e acredita no sobrenatural vai ver gigante tomar. Levanta a mão para receber essa palavra. Jesus está dizendo: o gigante vai tomar. Quem acredita que Deus está colocando ferramenta nas tuas mãos, te afrontaram, te criticaram, tentaram parar você, mas Jesus está dizendo: o gigante vai tomar, porque a minha presença é maior. Manda agora para Jesus ali, igreja. Isso aqui não é coisa da minha imaginação, mas o gigante vai tombar.
simples crente que vai para a igreja bater ponto, irmãos. Nós não estamos aqui perdendo tempo, porque ninguém aqui é desocupado, mas nós viemos aqui com um propósito. O Senhor está dizendo, as palavras que são liberadas nesse altar, que estão de acordo com a minha palavra, com os meus princípios, guarda no teu coração, porque vai haver testemunho na tua casa. Esse gigante que te afronta há mais de 5 anos, 10 anos, 15 anos, cada um, se tivesse oportunidade de falar aqui nessa tarde, tem um gigante que tira a tua paz, tem gente que é um gigante na saúde, tem gente que é um gigante nas finanças, tem gente que é um gigante, alguém na família que dá dor de cabeça, mas o Senhor está dizendo, pode ficar tranquilo, porque o poder está nas minhas mãos, pode ficar tranquilo. Como assim, Marielle? Eu posso, em nome de Jesus, profetizar pela palavra, que não sairão daqui simplesmente pessoas que participaram do culto, não, Deus está dizendo, está saindo daqui um exército de gente. Como assim, Marielle? O teu inimigo vai ficar com medo de você, não é pela tua beleza, não é pelo teu poder aquisitivo, mas ele sabe que você se encheu da presença de Deus nessa tarde. Recebe essa palavra, porque eu estou sentindo Deus aqui. O Espírito Santo está dizendo agora, em nome de Jesus, toda investida maligna de Golias está sendo lançada por terra agora, em nome de Jesus. Me recebe adorando. Você acredita no poder da palavra, irmãos? Eu creio na palavra de Deus. Eu dei presente para a igreja, já finalizo. 4 experiências de uma pessoa que carregava a presença de Deus, e quando se assentou em uma cadeira importantíssima, Davi entende, eu preciso da presença aqui, porque enquanto ninguém me via, eu tinha intimidade com ele. Enquanto ninguém me aplaudia, eu vivia conversando com ele. Enquanto ninguém me elogiava, eu vivia com o Senhor. Não preciso trazer mais nenhum outro exemplo aqui para a igreja. De que o que conduz Davi a ir buscar a arca da aliança é a intimidade que ele tinha nos bastidores. Mas o texto diz, como eu disse para a igreja, que quando Davi vai buscar a arca passou por 3 casas. A primeira casa foi a casa de Dagom, 1 Samuel capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. E a Bíblia diz que a arca ficou na casa de Dagom 4 meses. 4 meses foi o suficiente para Deus se manifestar no meio dos inimigos. Grave bem isso aqui, irmãos. Quando os filisteus tomam a arca do concerto dos israelitas em meio a uma peleja, eles pegam a arca da aliança e levam para dentro do templo de Dagom. O templo de Dagom é como se fosse uma igreja, uma sinagoga. E ali as pessoas se reuniam para venerar Dagom, para adorar Dagom, e muitas vezes oferecer sacrifícios a ele. Davi vai buscar a arca, mas a arca, antes de chegar até lá, está na casa de quem, Marielle? De Dagom, porque os filisteus pegam a arca, põem diante de Dagom, na frente de Dagom, para afrontar e dizer, eu quero ver o que é que a arca vai fazer, porque enquanto a arca estava no meio do povo de Deus, Deus se manifestava, realizava o sobrenatural, mas agora a arca é pega e colocada na casa de Dagom. Quem manda ali é Dagom, o dono do templo é Dagom, quem é adorado ali no templo é Dagom. Mas o texto diz que os sacerdotes de Dagom vai cuidar dos afazeres. Aí chega, passa-se um dia, a noite, a madrugada, de manhã, quando vai os sacerdotes de Dagom ver como é que estava o seu Deus, o texto diz que Dagom está caído com o rosto em terra diante da arca. Eles não entendem o que estava acontecendo, levantam Dagom, e a Bíblia diz que depois que colocam Dagom de pé, de novo, passa-se um dia, a noite, a madrugada, Dagom no dia seguinte está caído diante da presença de Deus. Dagom está caído com o rosto em terra diante da arca da aliança. Falando isso para a igreja parece algo simples e natural, mas aqui é Deus mandando uma mensagem para os filisteus, porque enquanto a presença de Deus não tinha chegado no templo de Dagom, quem mandava no lugar era ele, mas trouxeram a presença de Deus para lá. Quem começa a mandar em tudo agora é Deus, porque aonde a presença de Deus chega, ele toma conta do ambiente.
aconteceu. É somente uma caixa de madeira revestida de ouro, revestida de acácia de ouro. Mas ali a presença de Deus não vai se reprimir, porque Dagon acha que a presença de Deus está no território dele. Ele cai e quebra as duas palmas das mãos. Como assim? As palmas da mão de Dagon são cortadas e o pescoço de Dagon também é arrancado. A mensagem de Deus está sendo bem clara para os filisteus. Por quê? Mãos quer dizer trabalho e cabeça quer dizer liderança. Quando as mãos de Dagon estão cortadas, era Deus dizendo: enquanto a minha presença não tinha chegado aqui, quem trabalhava nesse negócio era você, Dagon. Mas se trouxe a minha presença para cá, quem trabalha nesse negócio agora sou eu. Oh meu Deus, receba essa palavra agora, Jesus. A cabeça de Dagon está cortada. Cabeça quer dizer liderança. Enquanto a presença de Deus não tinha chegado no arraial dos filisteus, Dagon mandava, desmandava, liderava. Mas se a presença de Deus chegou ali, quem lidera esse negócio agora sou eu. Receba essa palavra como profecia, com a mão levantada, para eu profetizar sobre a tua vida. O Espírito Santo está dizendo: a liderança de Dagon só continua enquanto a minha presença não chega. Recebe isso dando glória. A liderança de Dagon acaba hoje. Acaba hoje na tua saúde, acaba hoje no teu casamento, acaba hoje nas tuas finanças. Alguém está recebendo essa palavra profética? Deixa eu descer aqui para profetizar mais perto. Jesus está dizendo: recebe isso mesmo. A liderança de Dagon acabou. A liderança de Dagon está sendo neutralizada. Só que a presença de Deus glorifica. Acabou a liderança. Eita, lama sua. Jesus aí. Você está sentindo Jesus aí? Tudo aquilo que tentava te parar, meu irmão, tudo aquilo que tentava liderar alguma área da sua vida, em nome de Jesus, a presença de Deus vai neutralizar de lá. Ah, Marielle, mas é porque disseram que foi palavra de maldição mandada. Como assim? Não tem palavra de maldição que prospere quando a presença de Deus se manifesta. Ah, Marielle, mas disseram que foi um trabalho grande que fizeram lá atrás, mataram o irmão pequeno, médio e grande, meu filho. Quando a presença de Deus chega, o inferno estremece e ele está dizendo: se tem trabalho que foi feito, eu desfaço. Se tem boca que foi amada, eu desfaço. Se tem vestida que foi lançada, está sendo neutralizada agora. Quem está comigo? Quem está comigo nessa palavra? Oh, meu Deus do céu. Você está percebendo que o Espírito Santo está liberando sobre a tua vida nessa tarde? A liderança de Dagon acaba. A presença de Deus chega. Aí talvez alguém diga assim: mas Maria, eu sou crente há 10 anos. E a liderança de Dagon ainda está lá. Tem ainda um resquício da liderança dele. O Espírito Santo está te dizendo: eu quero te dar autoridade. Glória a Deus. Eu vou te dar autoridade. Por quê? Eu sei que existe um momento que eu preciso que alguém ore comigo. E eu sei que existe um momento que alguém ore por mim. Mas a dependência de ficar o tempo inteiro precisando que alguém interceda pela minha vida, que vá lá em casa, que eu faça, que eu creia por mim, e eu não consigo tomar um posicionamento, é porque eu estou sem nenhuma autoridade no mundo espiritual. E o Senhor está nos dizendo nessa tarde aqui, com isso, com essa fala, irmãos, eu não quero dizer que temos que viver os crentes espiritualizados 24 horas, não. Ainda estamos na terra, a gente trabalha, a gente está nas nossas atividades seculares, mas quem é do céu não se desconecta do céu a depender do ambiente. Quem é do céu, ele está na fila do banco e está intercedendo para Jesus guardar ele do mal. Quem é do céu, ele está lá na clínica sentado para fazer um exame, mas ele já está arrependido do diagnóstico ruim e dizendo: toma conta da minha saúde, Jesus. Quem é do céu, enquanto está caminhando pelo meio da rua, está conversando sozinho, e alguém diz: lá vai o doido, lá vai o fanático, lá vai o religioso. Mas ali não é você conversando sozinho, porque o Senhor está ouvindo a tua oração e desfazendo os laços e embaraços. Aleluia! O Espírito Santo está falando para alguém que chegou aqui quase descredibilizado, descredibilizada, com quase sem certeza de que verdadeiramente, será que é Deus me usa? Será que é o Espírito Santo mesmo que me dá autoridade? Porque dura coisa é,
profetizar para alguém, ver Deus cumprir na vida deles e não perceber que algo foi feito na minha vida ainda, irmãos. Se eu dependesse de ver de forma estrondosa os feitos de Deus na minha vida, de acordo com como Ele me usa com misericórdia para liberar sobre a igreja, porque sempre chega um testemunho: Jesus me curou disso, Jesus me abriu uma porta, Jesus me curou do câncer, Jesus fez isso. E muitas vezes quem está profetizando está precisando também de socorro, mas não é porque o Espírito Santo usa a tua boca para liberar sobre alguém que Ele tem a obrigação de liberar sobre a minha vida também, porque Deus sabe o tempo e sabe de todas as coisas. O Senhor está dizendo: se a porta não abriu ainda, é porque não é o tempo. Se o milagre não chegou ainda, é porque não é a hora. Porque quando chegar a hora, não tem empecilho que impeça de você entrar pela porta do milagre. Recebe essa palavra dando glória a Jesus e ainda acredita. Oh, meu Deus do céu. Maria, a arca da aliança passou na casa de Davon, foi 4 meses, foi o suficiente para Deus mostrar e dizer: cheguei, quem manda aqui agora sou eu. Resultado na casa dos inimigos. Mas depois que os sacerdotes de Davon percebem o resultado negativo de ter levado a arca para lá, a Bíblia diz que eles pegam a arca da aliança e dizem: a gente vai entregar para quem é de direito. Nós não podemos manter mais essa caixa de madeira aqui, porque 4 meses que a arca ficou aqui, olha o resultado negativo. Deus feriu os filisteus com uma doença terrível. Os irmãos que já leram o texto sabem do que eu estou dizendo. Toda a nação ali filisteia foram feridos de forma terrível de uma enfermidade. Eles dizem: a gente precisa devolver essa arca. Olha o que eles fazem: pega a arca da aliança e coloca em cima de bois e começa a conduzir a arca. Por quê? A arca poderia ser conduzida por bois, irmãos? Não. Segundo lá registrado em Levítico, a arca tinha que ser conduzida nos ombros do levita. Não era qualquer pessoa que podia tocar na arca, não era qualquer pessoa que podia conduzir a arca. Onde é que a arca tem que ser levada? Nos ombros. Não é em cima de carros de bois. Mas os filisteus não entendem de presença, os filisteus não entendem de arca, os filisteus é inimigo de Israel. Então vão conduzir a arca de qualquer jeito, até aí tudo bem. Eles não conhecem, não sabem o que fazer, põe em cima de bois e vai conduzindo a arca. Chega na casa de Abinadab, levita, conhecedor das leis de Moisés, recepciona a arca na casa dele, e o texto registra que enquanto a arca ficou na casa de Abinadab, o povo só se lamentava. Como assim? Enquanto a arca estava na casa dos inimigos 4 meses, Deus se manifestou, Deus apareceu, Deus lançou a enfermidade deles, Deus mostrou que era Ele que mandava. Mas a arca tem 20 anos na casa de um levita. A arca tem 20 anos na casa de um, mas na casa de um crente, na casa de um levita, não tem evidência de milagre. Porque Abinadab tem a arca em casa por ter, Abinadab tem a arca em casa por religiosidade, Abinadab tem a arca em casa para dizer: a arca está aqui em casa, mas não tem responsabilidade em cuidar da arca do jeito que é para cuidar. Abinadab tem a arca em casa somente para bater no peito e ficar se achando. Aí o Espírito Santo falava no meu coração: Marielle, a síndrome de Abinadab quer tomar conta dos nossos dias. Alguém que até faz como ele, bate no peito e diz: respeita a minha história, porque eu tenho 10 anos de arca, eu tenho 20 anos de arca. Porém, quando você vai procurar uma evidência de milagre, não tem. Uma evidência da manifestação do poder de Deus, não tem. E falo isso não é para nos entristecer e nem te afrontar, mas eu quero te convidar a fazer uma análise de mim, de você agora, que eu vou fazer de mim. Como assim? Quanto tempo de arca você tem? Quanto tempo de presença você tem? Durante esse período, tem evidência de milagre aí? Tem evidência da presença de Deus aí? Só que já teve evidência da presença do Espírito Santo. Reage adorando a Jesus. Oh, meu Deus do céu. Só que é tão sério, irmãos. E eu não vou entrar em detalhes por conta do horário, como os irmãos já conhecem, já entendem. O que é que o Espírito Santo está dizendo? Se a arca da casa do inimigo fez coisas terríveis, na casa de um levita conhecedor das leis, Deus também tem que se manifestar. A religiosidade de Abinadab não permitiu ele desfrutar da presença de Deus. A vida religiosa de Abinadab
Abinadab não pode tomar conta dos nossos dias. Eu sei que ser crente não é fácil, irmãos. Estar aqui nessa tarde é para quem é crente, é para quem crê, para quem acredita. Porque ser crente nesse século em que as dúvidas têm sido lançadas por alguns que carregam o microfone e tantas outras coisas para descredibilizar a palavra de Deus, não é fácil se manter de pé. Porque enquanto tem alguém pregando a verdade, tem alguém pregando a mentira. Enquanto tem alguém com profecia direcionada pelo Espírito, tem alguém com profetada. Enquanto tem alguém honrando a Bíblia que carrega, tem outras pessoas por aí que não honram o Cristo que serve e nem a Bíblia que carrega. Mas nós não estamos aqui para falar deles e nem criticar eles. Para eles nós temos oração, intercessão e aconselhamento. Mas para quem ainda quer viver o novo de Deus, o Espírito Santo está dizendo: não te aparte da minha presença, porque eu sei que quanto mais você me busca, mais eu me manifesto lá. Quanto mais você busca, mais a minha presença se espalha. Quem é que está recebendo essa palavra, pelo amor de Deus? Glórias a Deus. Eu sei que aqui não tem ninguém com a síndrome de Abinadab. Não tem. 20 anos de arca. Eu vou sair daqui nessa tarde, pastor, dizendo: meu Deus, eu tenho quanto tempo de arca? Tem mudança na minha vida. Porque a mudança é independente de quem está à frente da liderança. Porque lá fora tem um grupo de pessoas que depende do que acontece no altar para ele receber a nave da igreja. E não estou tirando a responsabilidade dos líderes de estar preparado com a palavra de Deus e que alimente a alma. Mas enquanto eu busco Deus também na coletividade, Deus trabalha. Mas quando eu busco Deus também na minha individualidade, eu não venho para o culto, como disse o homem de Deus, somente para receber. Eu venho para o culto também para entregar para Deus aquilo que Ele merece. E eu sei que você trouxe o teu melhor glória, o teu melhor aleluia. E serei, que se tivesse uma criança pregando aqui nessa tarde, independente de que alguém conheceu ou não, eu sei que também você estaria recebendo de Deus, porque independente de quem carrega o microfone, o que importa é que o tal, ou a mulher, ou o homem esteja cheio da presença do Espírito Santo. Sabe o que a Bíblia diz? Que eles devolvem a arca da aliança para um levita religioso. 20 anos de arca sem evidência de milagre. Aí a Bíblia diz que Davi chega, pastor, na casa de Abinadab. Abinadab, eu vim buscar a arca da aliança. Ele disse: a arca da aliança está aqui, Davi, pode levar. Sabe o que foi que ele fez com a arca? Colocou em cima de carro de bois. Ele é levita, ele sabe que não podia. Tem que ser nos ombros. Mas eu não tenho tempo para carregar a arca nos ombros agora. Tanto tempo a arca em casa, já virei religioso, já esqueci como conduz a presença de Deus. Então vamos copiar os filisteus. Porque os filisteus chegaram aqui com a arca em cima de carro de bois. Como eu já esqueci como é que conduz a presença, vamos também carregar em cima de carros de bois. Isso é terrível, irmãos. Ele coloca a arca em cima de carros de bois, porque já tem tanto tempo sem estar conectado com a presença de Deus, que já havia esquecido como era que conduzia ela. Ele põe a arca em cima de carro de bois, e a irresponsabilidade de Abinadab não somente vai causar prejuízo para ele, mas alguém que está à sua volta ali vai perder a vida. O texto diz que Uzá tenta segurar a arca, porque o boi vai tombar, a arca cai, e quando um dos homens vai tentar segurar a arca, é fulminado na mesma hora. Sabe quem era Uzá? Filho de Abinadab. O prejuízo não ficou somente para ele, o filho dele que estava presente ali no ambiente morre, perde a vida, porque está conduzindo a presença de Deus de forma errada. O prejuízo é para ele, é para quem está à volta dele. Isso é tão sério que o Espírito de Deus falava comigo. Tem muita gente aí fora, minha filha, conduzindo a arca de forma equivocada, por interesses próprios, por conta de dinheiro, por conta de tantas coisas. Mas enquanto tem alguém conduzindo a arca por necessidade material, eu sei que ainda tem um povo que tem o prazer de carregar a arca nos ombros. Ainda tem um povo que carrega a arca no coração. Ainda tem um povo que carrega a arca. Cadê você que carrega a arca de Deus? Cadê você que ainda glorifica Jesus, independente de qualquer coisa? Fica de pé dando glória para Jesus aí, igreja. Oh, meu Deus do céu. Ah, Maria. Glória a Deus. Abinadab conduziu a arca em cima de bois.
Deixa o Espírito Santo nos alertar nessa tarde. Não conduza a arca do jeito que alguém que nem tem mais conexão com ela está te dizendo. Porque tem uma meia dúzia de gente nas redes sociais, pastor, que dizem ser influenciador. Eu não estou criticando influenciador, porque eu sei que tem gente que influencia para o bem. Mas tem um tanto de gente aí que nem sabe o que é que está escrito nessa palavra. E a moda agora é somente citar versículo e liberar o que o coração acha que é para falar para o povo. São os Abinadabes da era. Conduz a arca porque quer ter curtida. Conduz a arca porque quer ter like. Conduz a arca porque hoje virá pregador em alguns lugares e debanda, ele enche o bolso de dinheiro. Hoje tem alguém conduzindo a arca lá fora, com igrejas abertas, megas igrejas. Não estou generalizando, mas tem uma boa parte de lugares que a arca já está longe daquele lugar faz tempo. Porque tem beleza na parede, tem beleza nos bancos, tem brilho para tudo quanto é lugar. É microfone de ouro, é altar, meu Deus blindado. É tanta beleza física e a presença de Deus longe. Não tem batismo no Espírito Santo, não tem cura, não tem libertação. E Jesus está dizendo: prefira estar em um lugar que aparentemente é simples, não tem muita influência. Talvez alguém te pergunte: quem é a tua pastora? Quem é o teu pastor? Como assim? Talvez ele não tenha influência, mas se ele tiver a presença de Deus, Deus está dizendo: é o suficiente para eu me manifestar, é o suficiente para eu me apresentar, meu filho. Você está entendendo o que o Espírito Santo está te dizendo? Fechei a mensagem. Tudo que eu falei para a igreja aqui são motivos pelos quais Davi foi buscar a arca. Aí Davi disse: como assim? Morreu quem usar? Morreu? Nós não iremos levar a arca, não. Porque se tu, que é levita, não sabe conduzir, eu sou rei. Eu também não sei conduzir a arca. Faz o que agora? Faz o que? Deixa a arca na casa de alguém. Porque na tua casa, 20 anos, não dá mais para ficar. Abinadab perdeu a oportunidade de ter a presença de Deus na casa dele todos os dias. Por conta da irresponsabilidade de conduzir a arca errada. Você sabia que tem gente aí fora com o microfone na mão que já perdeu a presença de Deus faz tempo? Mas a religiosidade aprendeu as técnicas. Mas como é maneira que eu sei que alguém tem a presença, tudo que alguém falar vai na Bíblia, vai na palavra. Perceba se está de acordo, alinhado com a palavra de Deus. Se estiver alinhado com a palavra de Deus, Deus ainda trabalha na vida dele ou dela. Isso aqui não estou te ensinando a julgar as pessoas, mas o Senhor disse: provai os espíritos. Quando a Bíblia diz que muitos falsos profetas se levantariam nos últimos dias, não está falando de pessoas que simplesmente iriam mostrar e dizer: sou falso profeta. O falso profeta conhece de Gênesis a Apocalipse. O falso profeta sabe pregar bem. O falso profeta é eloquente. O falso profeta tem teologia, mas o intuito dele não é arrastar a vida para os céus. O intuito dele é deixar vidas na terra ou até mesmo em outro lugar que nós já sabemos. Mas o Senhor está nos dizendo nessa tarde: eu vou te encher de tanta presença que você não vai ficar equivocado com as falácias que estão lançando por aí. Eu vou te dar discernimento, eu vou te dar entendimento. Receba isso, porque o Espírito de Deus vai tocar na mente de pessoas aqui e Ele está te dizendo: eu vou te dar discernimento e você vai conseguir, pelo Espírito, provar os Espíritos. A arca parou na casa de Obed-Edom. Porque Davi diz: eu vou deixar a arca onde? Não posso levar. Vou deixar na casa de alguém. Irmãos, olha aqui para mim. Eu quero que você grave isso. 4 meses a arca está na casa do inimigo. Deus apareceu lá. 20 anos a arca na casa do levita. Deus não fez nada lá. Mas aí Davi disse: eu preciso deixar a arca na casa. Gente, deixa ela na casa de Obed-Edom. Quem é Obed-Edom? É o porteiro da casa de Deus. Nós não iremos achar muitos registros sobre Obed-Edom, mas lá em Crônicas, se não me falha a memória, 1 Crônicas, vai trazer um registro de alguém que se chama Obed-Edom e que era porteiro do templo. De acordo com a cronologia dos registros, algumas pessoas dizem que ali era o Obed-Edom, que era o porteiro do templo. Se exatamente o contexto estiver certo, e se o que estão afirmando, se Obed-Edom é porteiro, então o porteiro vai receber a presença de Deus em casa. Aleluia. Obed-Edom, onde é que eu posso deixar a arca da aliança aí?
Aqui em casa, quem recebe a presença de Deus, irmão, não somente ele se alegra, a casa se alegra. A presença de Deus pode deixar aqui. Eu não sei se a arca ficou na sala, na cozinha, no quarto, mas está escrito na Bíblia que enquanto a arca estava na casa de Obed-Edom, Deus abençoou a Obed-Edom e até da sua casa. Quem está recebendo isso adorando, pelo amor de Deus? A arca ficou na casa dele 3 meses. Quantos meses, Mariana? 3 meses. 3 meses a arca ficou na casa de Obed-Edom, o geteu, o porteiro. Não tem influência, mas tem presença. Ele não tem muito poder aquisitivo, mas tem presença. E que tivesse poder aquisitivo, não tem problema nenhum. O que importa é que tudo que eu tenho não vem interferir na minha intimidade com Deus. Eu quero profetizar prosperidade sobre a tua vida. Eu quero profetizar dias de bênçãos na tua vida material. Mas tudo que você receber aqui na terra não vai interferir com a intimidade com Deus que está nos céus. Quem pode nessa tarde fechar os olhos e começar a orar comigo? Porque, Marielle, a presença de Deus na casa de Obed-Edom abençoou a ele e a toda a sua casa. Eu quero profetizar sobre toda a igreja nessa tarde. A presença de Deus na tua casa vai começar a fazer um reboliço. Eu não quero saber se você tem 5 anos de crente. Deus não está perguntando se você tem 3 meses de arca. Eu não estou querendo saber nenhum Senhor se você está fraquinho ou se está fortinho. Não importa a sua situação atual. O que importa é que teu coração está quebrantado diante dele para receber aquilo que ele preparou para te entregar. Eu quero pedir à igreja, comece a orar aí, porque o Senhor está te dizendo: eu vou te encher de presença. Eu vou te encher de presença. A presença de Deus entrou na casa de um porteiro e fez o sobrenatural. Aqui nós temos várias pessoas de posições eclesiásticas. Talvez você seja obreiro, talvez você seja pastor, talvez você seja simplesmente alguém que limpa a igreja, talvez você seja simplesmente alguém que está no altar pregando todos os dias. Talvez você tenha um cargo aqui na terra, mas independente do cargo que você tenha na igreja, talvez você seja um médico, talvez você é um enfermeiro, talvez tenha aqui um professor, talvez tenha aqui alguém que vai na rua, talvez tenha aqui uma empregada doméstica. E Jesus está dizendo: eu não estou perguntando qual é a tua posição, fisicamente ou espiritualmente. O que eu quero saber é se você está pronto para receber aquilo que eu tenho para te entregar. Comece a orar comigo aí, igreja. Comece a orar comigo aí, igreja. Do teu jeito. Diga: Jesus, me enche de presença. Diga: Jesus, me enche de presença. Diga: Jesus, me enche de presença. Espírito Santo, a tua palavra foi pregada nessa tarde. A tua palavra foi ministrada nessa tarde. E eu quero te pedir uma bênção especial sobre cada homem, sobre cada mulher, sobre cada jovem, sobre cada criança, adolescente que estiver nesse ambiente. Jesus, entra na casa dessa mulher agora. Entra, por favor, Jesus, na casa desse homem agora. Toda bagunça no mundo espiritual nós repreendemos no nome de Jesus. Toda escassez está sendo repreendida agora. E o Senhor está dizendo: eu estou enviando provisão. Recebe isso, porque é de Deus. Eu estou enviando provisão. Toda enfermidade que te atormenta, tira o teu sono na tua paz. A presença de Deus está repreendendo agora. Porque onde tem presença tem livramento. Onde tem presença, onde tem presença tem novidade de vida. Espírito de Deus, eu creio que essa é mais uma tarde que sairemos daqui cheios, inundados, restaurados. Se tem algum servo de Deus aqui, Jesus, que não sabe o que é falar em língua estranha há muito tempo, renova ele, renova ela aí agora. Senhor, a luta está em um nível elevado. E se ele fosse, Jesus, contar aqui, nós o carregaríamos no colo. Mas nós estamos aqui para profetizar pela palavra. Senhor Jesus, se o Senhor quiser, faz o sobrenatural aqui neste lugar. Se o Senhor quiser, visita o marido desta mulher agora, Senhor. Se o Senhor quiser, convence o coração dele do pecado, da justiça e do juízo. Se o Senhor quiser, visita
Visita, Jesus, as dívidas de alguém que está aqui preocupado nessa tarde. Realiza um milagre, Jesus. Assim como o Senhor visitou a casa de Obed-Edom, eu quero te pedir uma bênção especial. Visita a casa dele, visita a casa dela, visita os seus filhos, visita o marido, visita a esposa, visita a dispensa, visita o currículo, visita a carteira de trabalho, visita as dívidas, Deus, visita esse diagnóstico. E só quem acredita que vai contar o testemunho no próximo culto pode aplaudir a Jesus bem forte nessa tarde. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Eu gostaria que você olhasse para os seus pés, irmão. Seu pé. Porque nessa tarde o Senhor me mostrando assim poderosamente. Muito sapato, irmãos. Muito, muito, muito. E Deus fala que Ele está calçando os seus pés para que você saia daqui. E aleluia, glória a Deus, tome posse da sua vitória. Aleluia, Deus está te revestindo. Deus está entregando bênção. Vai calar a suricantaraia. Olha, calar a suricantaraia. Olha, cura de cantarabasuriantaraia. A visão de águia para você, aleluia. E Deus fortalecendo, aleluia, interior, coração. Deus te dando graça, Deus te dando vitória. Esta palavra, aleluia, Jesus, é para você se alimentar e caminhar muitas léguas. Os seus pés estão calçados com sapatos espirituais. Sapatos, se você pisar no espinho, não vai ferir os seus pés. Se você passou pelas águas, você não vai ser prejudicado. Se você pisar no fogo, não vai te atingir aquela basuriana na área. Porque o Senhor está calçando os seus pés com sapatos, sandálias espirituais, para você caminhar, irmão. Aleluia, com força, com graça, com garra, porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém, aleluia, Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja. Todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo nós podemos naquele que nos fortalece, e o Senhor é o nosso pastor. Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Declare isso para a tua vida.